bom que você aceitou o nosso convite. Olha, foi essa difícil de trazer, né? Eu comecei lá atrás com publicidade. Quero trabalhar em agência. Nem sabia muito bem o que era e queria aquilo. E aí eu me apaixonei pela produção, pela execução ali do projeto. Legal. Ia pra campo e voltava e carrega caminhão, sabe? Faz checklist. Aí chegou o período dos 3 meses. momento Vem decisivo. pra atendimento. Falei, meu Deus. Por A isso caixinha que de uma surpresa. produtora, né, de cenografia master tem que estar preparado para a vida. Só que tem os produtores que fazem cenografia, que orça tudo de cena ou de outras coisas, que não tem a parte técnica. E tudo bem. Tem que ter disposição pra resolver qualquer coisa que de repente vai aparecer. Que às vezes você não tá esperando. E tem que ter, agilidade. É agora. Não dá pra esperar. Você prevê muita coisa. A gente organiza tudo. Mas muita coisa, às vezes você precisa organizar lá, que aconteceu um negócio que você precisa resolver agora. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast. E aqui hoje a nossa convidada especial é a Cláudia Estavalli, uma querida do nosso coração. Ela é produtora master de cenografia. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Leila Bueno, pela bom. oportunidade, pelo espaço de estar aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. Olha, foi difícil de trazer, né? Essa agenda doida. cheia. Ô, Cláudia, conta pra todo mundo tá te ouvindo, que tá te vendo. Me fala um pouquinho, conta pra gente um pouco da sua trajetória, da sua profissão. Fala um pouquinho do que você faz, Cláudia. Legal. Eu comecei lá atrás com publicidade. Quero trabalhar em agência. Nem sabia muito bem o que era e queria aquilo. E aí comecei a trabalhar em agência na criação, lá um estágio, e fui indo. Fiquei na criação um tempo, nem imaginava que era o que eu queria, mas eu me encantei também, fiquei. E o primeiro estágio que eu tive, por incrível que pareça, era numa agência de arquitetura promocional. Nem sabia muito bem os campos, disso, e aí Cláudia. Gostei, fui indo, até passei por outras agências, e num momento que quando eu fui me formar em publicidade, eu já tinha feito 1 ano e pouco de arquitetura. Me deu um negócio, fiz publicidade, trabalhei em agência e eu quis voltar para esse lado de projeto, que ainda ficava me cutucando, sabe? Já tava ali mordidinha. Mordidinha. E aí eu fui fazer design de interiores, e aí me formei em designer de interiores, eu sou. Ai, que maravilha. E não sabia até onde podia chegar, né? Essa parte de design e tal, não sabia. De repente, trabalhei algum tempo em escritório de decoração mesmo, e arquitetura, fazendo projeto, apartamento, casa, aquela coisa, reforma. E, de repente, eu caí na cenografia. Graças a Deus. Graças a Deus. Caí Ô, gente. na cenografia. Aonde? Fala onde? Caí na será? Bueno. Fui lá. Era pra eu ser atendimento. Cláudia, eu não lembro disso. Fui contratada para ser o atendimento, só que eu tinha que ficar 3 meses indo para campo, em montagem, para eu saber o que eu podia vender, o que era a cenografia, aprender sobre o que vocês faziam. Fazia parte do treinamento, o que a Bueno fazia. Então, só que naqueles 3 meses, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. E aí eu me apaixonei pela produção, pela execução ali do projeto. Legal. E aí eu fiquei colada ali numa produtora, aprendendo tudo. Ia pra campo e voltava e carrega caminhão, sabe? Faz checklist, e desenha, é marcenaria, é tecido. Então, eu me apaixonei. Aí chegou o período dos 3 meses. O momento decisivo. Pra atendimento. Falei, meu Deus, chorei um dia inteiro. Não quero. Não quero. Falei, e agora? Como que eu vou falar que eu não quero? Porque eu gostei dessa área. E agora? E aí eu falei, eu vou falar, porque eu acho que é válido. Não vou ficar guardando isso pra mim. Vai que rola que aquela vaga do atendimento, outra pessoa vai preencher e eu fico na produção.
que eu nem sabia que eu podia gostar, que podia acontecer no momento ali que eu entrei, e aí aconteceu, eu fiquei. Deu certo, né, Deu certo, eu fiquei. Que legal. Eu fiquei, e aí passei por um monte de perrengue em montagem, que eu falei, meu Deus, será que era pra eu ter ficado no atendimento? Ou não? Mas aí não era. Era pra eu ter ficado na produção mesmo. Comentar só um detalhezinho com a Cláudia, né? Porque a nossa intimidade é grande, porque é uma profissional e vários anos a gente já se conhece, enfim, né? Mas sempre quando tem um convite da Bueno, é isso que a gente tava conversando, né? Você nunca pode esperar exatamente para que o que você é convocado exatamente é o que você vai fazer, né? Até hoje é assim, desde né, Cláudia? Desde 2011 até agora, estamos em 2025. Olha, e acontece a mesma coisa. Por isso, caixinha de surpresa. Por isso a caixinha de surpresa. Uma produtora, né, de cenografia master tem que estar preparado para a vida, porque o convite legal. Porém, a hora que chega em campo mesmo, aí que vai descobrir exatamente por que foi chamada, né, Cláudia? Que legal, muito legal essa história, eu não lembrava disso, Cláudia. Então, desde 2011, era aquela coisa, vai fazer uma coisa, fui fazer outra, e aí eu falei, meu Deus, eu não quero mais aquilo, eu quero esse que eu fui apresentada e adorei. Porque é muito dinâmico, né? É muito completamente dinâmico. É muito sem rotina, é tudo muito... E quando fala, você que veio da publicidade, ou você que teve a intenção, né, de ir para publicidade, é porque alguma sensibilidade na parte criativa você já tinha. Algo ali já te aguçava, né, Clau? Mas é muito legal, nós vamos falar um pouquinho aí dessa sua escolha. Só para contextualizar para quem está aqui ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, Clau, para os íntimos, tá, gente? A Cláudia Stavale está apresentada, agora é Clau. Para a gente contextualizar, até para poder visualizar aqui, você é uma produtora master de cenografia. Mas como é esse conjunto de produtores? Porque a gente ouve muito falar produtor de eventos. É certo falar produtor de eventos, Cláudia? Explica um pouquinho aqui pra gente, por favor. Sim, é isso. Produtor de eventos é para todo mundo que olha, produtor de eventos faz tudo, né? E desde organizar uma festa de aniversário ou casamento até um evento corporativo. Para quem olha de fora... É produtor de eventos. Você faz evento? Eu tô organizando um casamento. Aí tem as divisões que quem tá de fora nem tem essa noção dessa divisão. E aí, não, só trabalho com a parte corporativa, tem a parte social que eu não mexo, mas tem os profissionais que fazem, é outro tipo de tempo, outro tipo de habilidade, ou são outras coisros, né? Perfeito. Então a gente já tem essa divisão de corporativo e de social. Isso. E aí, dentro disso, também tem outros bracinhos aí. Porque, eu faço cenografia. Só que tem quem faça a parte técnica, o diretor artístico, tem a parte, a infraestrutura, tem quem faz só manuseio, sabe? Tem um monte de bracinhos que a gente pode dividir, legal. Né? Quem faz A e B, que cuida só do alimentos e bebidas, que é super importante no evento, né? Que não pode atrasar, não pode ter erro, não pode. Então, tem todo esse esquema. Então, cada um tem um campo. O mercado corporativo. Vou trazer para nossa área de atuação, porque o social eu não sei nem fazer perguntas. Sim. A gente não atua nessa área. Você também não atua nessa área. Não. Legal. Então, estamos juntos aqui na mesma página do evento corporativo. O mercado por si só, o contratante do produtor, ele enxerga essa divisão? Ou ele também usa essa nomenclatura errada? Precisa de um produtor de evento. Então, tem muita gente que já sabe quem faz o quê, porque conhece. A gente tá muito tempo por aí fazendo evento e aí as pessoas se conhecem. Aquele faz ceno, aquele faz A e B, legal. Aquele é da infraestrutura, aquele faz... Então, as pessoas sabem. Mas tem gente que vê a gente trabalhando num evento e a gente às vezes está fazendo tudo. Eu fui lá para fazer cenografia, mas eu tô fazendo tudo porque precisou. Então, eu tô lá fazendo tudo. Se eu tiver numa agência geral de organização de eventos. Então,
Se eu tô só na cenografia, eu tô cuidando só da cenografia. Mas se eu tô numa agência geral, quem olha de fora, ela faz tudo. Então, ela tá fazendo ali, ela tá tomando conta do brinde, do manuseio e faz. Toma conta do credenciamento, e faz tudo. Então, às vezes a pessoa, eu tenho um evento aqui, eu vou chamar a Claudinha, ela que tava tomando conta lá daquele evento, e às vezes ele me chama para fazer, sei lá, logística. Ou alguma outra coisa, um A e B, alguma coisa mais complexa que para mim não é muito familiar. Mas, aí eu explico, eu sou especializada em cenografia, mas eu posso fazer outras coisas. E aí eu explico, porque tem gente que acha que você faz tudo geral. Tem gente que atua em todos os campos, que faz infraestrutura, tá no AIB, tá na logística. Então, tem gente que faz tudo mesmo, e é muito legal, né? Porque você tem essa dinâmica de estar em todos os eventos, de atender todo mundo. Técnico também, né? Produtor de audiovisual, técnico, que senta ali na mesa, exatamente. faz toda a coordenação, faz exatamente, tudo. Tem que saber, são o que vários que é produtores, na verdade, que né? tipo de aparelho que tem que ter ali pra então, na complexo, house, uma mesa. Né? É complexo. Então, eu falo que eu tomo muito bem conta a cenografia. Cenografia, da tapadeira, do box, da lona, do telão, do palco, do carpete, do LED. Pode-se dizer que é uma especialização. É uma especialização. E isso é muito legal, porque se a gente fosse ilustrar aqui essa gama de possibilidades de atuação, porque Sim. a gente aqui, o nosso intuito como Arcsy, Educação e Arquitetura Cenográfica, é muito mostrar esse ecossistema. E aí a gente quer muito mostrar as possibilidades de atuação no nosso mercado, né? E a gente pode também, né, deixar listado aqui produtor de eventos, mais produtores. Toda a gama de produtores que tem, grande. Porque às vezes você tem afinidade, né, com audiovisual, ou com A e B. Existe o produtor. Acessibilidade a isso, exatamente. Né? E aí as pessoas, a gente, produtora, a gente vai descobrindo isso. Eu me descobri na cenografia, né? Vindo de interiores, vindo lá de publicidade, que eu caí num estágio de arquitetura promocional. Então, a gente vai caminhando para uma área. E se você se dá bem, gosta, e me encontrei. E às vezes um produtor que, nossa, eu sou ótimo na parte técnica, entendo tudo de aparelhagem, de que liga aqui, que faz aqui. Ele tá sempre ali fazendo, porque é uma área que ele se encontrou. Então, A e B. Nossa, eu me encontrei nisso, pode deixar que eu tomo conta aqui de comida para 3.000 pessoas, 10.000 pessoas, e aí vai. Tem gente que tem mais facilidade para uma coisa e outra. Às vezes você vai falar, toma conta da cenografia, às vezes a pessoa fala, meu Deus, e agora? O que eu vejo? Não sabe nem talvez o que olhar, o que cobrar, não sabe mensurar se tá atrasado, se não tá. Isso, exatamente. Que é esse o papel do produtor, né? E aí cada um na sua área respeita o outro, que tá tomando conta do credenciamento, que tá tomando conta do AIB, que tá tomando conta do técnico. A gente, né, tem esse respeito. Olha, aquele é o produtor e a gente faz quando a gente se junta, olha, tá completinho. Produtor de todas as áreas aqui. E normalmente acontece isso, Cláudia? Em agência, a gente tenta levar produtor pra gente, pra cada área. Às vezes, tá muito enxuto, a gente tem que fazer várias coisas. O enxuto é a verba. E a verba. O enxuto, às vezes, não tem tanto dinheiro, né? Não tem Exatamente. tanto dinheiro. E aí, tá acontecendo muito isso. Depois da pandemia, as pessoas estão segurando bastante. Então, eu vou tomar conta da cenografia, mas eu vou fazer o manuseio do brinde. Eu vou organizar as mesas para entrada do público às 7 da manhã na plenária. Vamos organizar, colocar caderninho em cima, caneta para todo mundo, organizar a balinha que eles vão comer. A cenografia já montou. Tá pronta. Então, eu me desloco dessa função, quando eu tô numa agência, eu me desloco dessa função para fazer outra. Vai ter que organizar a galera para tirar foto lá embaixo. Tem que procurar uma escada pro fotógrafo, tem que chamar alguém da cenografia, porque precisa... a cenografia tem uma escada para emprestar pra gente. Que legal. Então, a gente migra de função depois que acaba uma. A cenografia não tem mudança de cenário, não tem... É estática, tá lá funcionando bonitinho. Você ficou muito mais tranquila quando termina. Vamos fazer outras funções. Então, a gente migra, a gente dá um jeito. Produtor é isso. Vamos dar um jeito de fazer outra coisa.
é essa dinâmica mesmo. Legal. Né? E quem que te contrata normalmente? Que você, por exemplo, você vem trabalhar com a gente, Sim. né? Ou dependendo do projeto, Aham. dependendo das complexidades e das quantidades, a gente tem que reforçar nosso time. Além de empresas, por exemplo, como a nossa, são sempre agências? Sempre agências. Cliente final também? Ou Cliente não? final não, muito Não. raro. Sempre agência ou às vezes alguém que trabalha sozinho. Eu atendi uma pessoa agora, eu falei, você tem uma agência? Ela falou, não, eu trabalho prestando serviço para uma agência e eu me englobo ali numa agência, vou aqui e atendo algumas pessoas. Mas ela também é uma pessoa sozinha. E ela me contratou para fazer um projeto de cena, fui numa VT junto. E aí eu perguntei, é uma agência? Ela falou, não, eu presto serviço também para uma outra agência. Ela estava igual eu. Ela é uma produtora também? Uma produtora de seno, só que é uma produtora de seno que não faz a parte técnica. E aí eu tava lá para fazer a parte técnica, medir, peguei a planta em CAD, Ai, que legal. desenhei. Pera, eu vou dar ênfase nisso. Entendeu? O que é fazer a parte... Aqui tem que ser bem didático Isso. pra gente... Bem então, didático. a gente bem... ensinar todo mundo. escritinho. Tá? O que é saber fazer a parte técnica, então? Qual a Então, diferença, né? Sim. legal. São boa duas pergunta. produtoras, São né? duas- Aparentemente iguais. A mesma coisa. Porém, olha só o detalhe. Vamos lá. Então, eu cheguei nessa surpresa. Eu falei, ela me chamou para fazer a VT, vou lá fazer a visita técnica. Levei todas as minhas trenas, a eletrônica, a de rolo, a de fita, de tudo, tá tudo lá, pranchetinha, Kit produtora lapiseira, completa. tudo, porque a gente faz ali na mão e mede tudo ali na hora. E a gente também recebe a planta, né, o projeto do espaço, quando não tem, a gente mede tudo, mas a gente sempre tá conferindo Normalmente uma medida ou tem, outra, né? E aí eu descobri que, eu falei, ela não faz essa parte técnica, por isso que eu estava lá. Né? Ela falou, eu preciso de alguém para desenhar. Tá. Então, aí que começa. A gente faz eu uso hoje em dia o AutoCAD para fazer todos os desenhos. E cheguei, fiz toda a VT foto, cheguei na minha casa, de volta no meu home office, vamos desenhar tudo aquilo e fazer toda a parte, né, técnica mesmo, de desenho, parede, o que vai, o que não vai. E essa produtora que está tomando conta, ela me passou todas as informações que o cliente passou para ela. Que aí lá era um estúdio, uma agência. Você ia né? implantar toda a demanda, Toda tudo a aquilo que ia demanda. acontecer. É parede, é tecido, é isso. E ela foi me passando. Por quê? Ela não tinha essa parte técnica que eu tinha para oferecer para ela. E aí a gente percebe o quanto essa planta, que pra gente é Tão simples, é muito importante para destrinchar tudo, todo Valioso, o evento. né? Muito valioso. Por isso que a gente tem que dar muito valor pro nosso trabalho. Sai tudo dali, né, Cláudia? Tudo dali, tudo. E a gente vê que as pessoas ficam perdidas, não perdidas, mas ficam assim, sem chão, sem o norte, sem a planta. E dali sai tudo. Dali E libera... parece que é algo tão simples, porque como é uma atividade nossa do dia a dia, a gente bate o olho, bacana, mas não é Não assim, é. né? É uma Tem coisa- que ter uma capacidade de visão espacial bem- toda para você poder desenhar. Isso é muito Essa habilidade, importante. mas é a parte técnica também, Sim, né? É um diferencial, sim. então, que você já tem Exatamente. comparado a alguns outros, né? E assim, você sai de uma visita técnica, você vai desenhar aquela planta, pensar com as informações que a gente vê na reunião, que alguém te passa, o que é tema, o que não é. E aí é uma cobrança assim, quando a planta vai ficar pronta? Sabemos bem disso. Quando a planta vai ficar Chega sai a no ser final da desesper- tarde, né? À noite já tá pronta. Chega tá pronta. desesperador, Cláudia. Exatamente. A gente, só para ilustrar um pouco, até para todo mundo sentir um pouco na pele o que você está falando, que é muito legal. A gente, às vezes, sai de uma visita técnica nessa condição, mas você já sabe que a partir dali é uma contagem regressiva, é uma pressão, porque daí todos esperam por você. Então, Sim. todas as empresas e fornecedores envolvidos estão ali esperando o pensamento. Então, ninguém se mexe. Tá todo mundo esperando. Não tenho como fazer orçamento. Ainda falta liberar o projeto. Falta liberar a planta. É isso. Então, realmente é uma responsabilidade grande, né? A gente O nosso sente papel. muito isso. A gente sente muito isso. Saiu, tchau, a gente se fala, todo Agora mundo é com alinhado. você. Tchau, aí você É tá a sozinho. contagem.
Olha, eu vou lembrar sempre, a contagem regressiva começa ali. Porque ali. dali ela vai orçar seno, ela vai ver o quanto tem de metragem para um tecido, para uma fiação de um gerador, quanto que precisa para chegar distância. até onde vai ser a house, então começa tudo. Tem espaço para o DJ, não tem para o palco, quantas pessoas Perfeito. vão Muito legal. entrar no evento, cabe aí, não cabe, porque é aquela coisa, ai, cabe. Eu falei, olha, eu só posso dizer se cabe a hora que tiver o projeto pronto, porque é tantas pessoas ali por metro quadrado, dependendo de é sentado, é em pé, né? A gente não sabe. As saídas, né? As Rotas saídas, de fuga. Quanto que ocupa de palco, quanto que ocupa de bar, porque House não é mix, house mix tudo. tudo. São várias. Várias coisas. Ai, vai ter lounge e tal. Então ocupa espaço e é um espaço que seria uma pessoa em pé. Então eu preciso saber certinho. Não posso falar, ai, cabe 200 pessoas. Olha o papel, depois, meu né? Deus. Olha A responsabilidade. Responsabilidade. E assim, dali, quando a planta tá pronta, gente, parece que agora vai. Parece que é uma Itaipu, né? A Itaipu lá, tá aquele represamento da água, né? Quando abre, vai... As compotas tudo, vai, né? Exatamente. Aí todo mundo fica contente. Pronto, aí... Aí pronto. vai, aí Boa todo mundo analogia. começa a trabalhar. E Assim, olha, o Bueno falou isso ontem, né? Que a gente liberou uma Sim. atualização de projeto. O Bueno falou, nossa, me dá um alívio também, porque daí eu libero as frentes de trabalho. todo As mundo pessoas trabalhar. podem trabalhar. É. E a gente aqui na Arxi, a partir do nosso Fundamentos da Arquitetura Cenográfica, a gente defende muito isso. O quanto o arquiteto, nesse papel, é o maestro de tudo. É. Porque você ilustrou na raça, né, É. Clau? A maestria que é você colocar no papel para que Sim. todos possam, de fato, estar em harmonia E ali. muitas vezes, ele tem uma ideia de quanto vai custar. E é sempre muito mais, né? Começa a colocar coisas, né? Sempre o cliente, queria pôr mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Ele E a gente quer sabe, muito mais do que ele pode do que pagar. ele pode pagar. Entendi. E aí, sempre tem uma opção completona, aquela opção que tem tudo, Full. que o cliente tá rico, a gente adora, ai que delícia, muito dinheiro. Dá para fazer tudo. E a gente sabe que dali a gente vai enxugando. Vai enxugando. Aí, aqui não dá para fazer porque ficou muito grande, a gente tem que fechar muitas paredes, o local exige isso. Vamos para um lugar onde a gente não precisa fazer tanta interferência, porque a gente não tem tanto dinheiro, porque aí cortou verba dali, cortou daqui, e às vezes é um cliente que você vê que você acha que tem um dinheiro para investir, mas às vezes não. Às vezes não uma tem. coisa é o sonho. Outra coisa é a realidade. É a realidade. Expectativa versus realidade. Expectativa versus realidade. realidade. E a gente sabe disso. Mas, olha isso, não sei se na cabeça das pessoas, mas na minha é assim, a gente sabe disso, que às vezes o cliente não vai ter dinheiro para fazer tudo aquilo, mas a hora que você constrói a primeira versão completona, que saiu uma completona, mas você tem aquele monte de versões assim até chegar naquela... E aí você fica, meu Deus, será que vai dar tempo de construir tudo isso? Será que vai dar tempo? Será que vai ter? Como que vai ser? Quantos dias tem de montagem? Mas a gente já sabe que vai tirar um monte de coisa. Mas mesmo assim, parece você ainda que tem essa aflição. Fica preocupado, né? Sim. Aí depois passa, sei lá, manda, faz reunião, volta, olha, a gente cortou isso, a gente cortou aquilo, a gente cortou aquilo. O outro melhorou essa parte, aquela outra, tal. Aí você fala... Nossa, agora vai dar tempo. Não, vai rolar e tal. Mas é sempre a mesma coisa, assim. E acho que em todos. A gente quer fazer o completo, a gente sabe que às vezes não vai dar. Sim, isso é normal. Isso acontece muito com a gente também, mas né? Às vezes o que tem menos dinheiro, que a gente adapta, às vezes fica muito mais bonito. Ou, de alguma maneira, no olhar, que fica muito melhor do que aquele cheio. É gozado, porque o cheio, você foi desconstruindo uma ideia. E quando você sai daquele que já começou ali, você já constrói a partir daquele ponto, né? Sim. Você faz o melhor. A gente fala muito dos 4 atributos, vou repetir isso sempre na arquitetura cenográfica, que é o conceito, a técnica, a funcionalidade e a experiência. Sim. Quando você tem isso já no briefing, uma realidade, e ele começa sendo composto dali, ele só cresce. Sim. É diferente de você começar grande e ir tirando, porque aí fica essa impressão que você está sempre tirando, que você está sempre desconstruindo algo que já estava pronto, Sim. né? Imagino que é parecido sempre com o nosso percurso, né? Mas eu quero pegar um gancho dessa comparação que você fez com produtores e
desse lugar de conhecimento que a gente está de Sim. toda a produção, né? É normal, então, o produtor master de cenografia ter essa habilidade para fazer os desenhos, para já poder fazer os estudos, para ser um produtor master de cenografia, todos desenham? Não, não necessariamente. Não. Não. Alguns têm essa habilidade porque veio de cenografia ou de alguma outra empresa que fazia projeto, ou de alguma outra área também, de projetista, de qualquer outra coisa. Só que tem os produtores que fazem cenografia, que orça tudo de cena ou de outras coisas, que não tem a parte técnica. E tudo bem. E né? tudo bem, também tudo bem. existe esse lugar para Sim, ele. Ele não tudo bem. desenha, mas ele também cumpre a função de um Sim, produtor ele master. entende de acabamento, de várias empresas, uma que sabe fazer mais aquilo, a outra de quem faz stand, quem faz cenografia, palco. Então, ele sabe de muita coisa, ele só não faz a parte técnica. Mas ele cumpre a função, sabe o que cobrar numa montagem, né? O tempo de construção, de montagem de tudo aquilo. Então, ele faz a Mas- função... Legal. Agora que eu vou linkar a primeira pergunta que a gente tinha feito aqui, né, de uma produtora que ela está preparada, né, para um convite da Bueno. Eu voltei na mesma Legal. pergunta inicial, né? Porque nunca sabe o que vai esperar, na verdade, né? Ah, tá fazendo Não. um link lá com o Então, começo. nós estamos agora aqui dentro da Arxi, né, que é nosso braço da educação, né, a nossa plataforma, e a Cláudia aceitou um convite da Bueno Arquitetura Cenográfica, né, vamos aqui que nós temos um mês de experiência para fazer uns projetos, enfim, e ela veio com aquela experiência que realmente ia entrar com a mão na massa, fazendo tudo. O que você foi surpreendida dessa vez, Cláudia? Dessa vez agora, Agora, né? exatamente Não agora. lá quando começou. Olha, Mas vem, sem tem- saber. Sem saber, tem um monte de projeto, em abril tá cheio, vamos lá que a gente vai fazer as divisões, e um vai pra aí, um monte de montagem que às vezes encavala a data. Falei, não, vamos lá que cada um, né, não dá pra estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então vamos lá. Cheguei um pouquinho antes, consegui, porque às vezes a gente não consegue vir muito antes, mas eu consegui vir antes, em março, né? Legal. Consegui vir um Bom mesinho tempo antes. Que é um E milagre. aí, comecei a descobrir um programa novo dentro da Bueno. Tô fazendo um curso, tô lá fazendo curso de Revit. Revit. Tô lá aprendendo, fazendo aula todos os dias. Tô me adaptando, Que legal. descobrindo coisas todos os dias. Já consegui fazer várias coisas legais. Hoje eu fiz umas pranchas, umas coisas. Falei, gente, olha aí, a aluna tá aplicada. Não, então, mas olha que interessante. E aí, de repente, eu tô aqui no estúdio. É assim, Mas- olha. Com a Bueno é assim. você vê. Não é a profissional do futuro? Do Essa futuro. é a profissional do futuro, né? Sim. Que a Arxi vai estar formando. Isso. Por quê? Porque precisa ter esse jogo de cintura e estar preparada para tudo. Hoje Multifunção. Se está adaptar. aqui, ó. Exatamente. E através da Arxi, né, você não esperava, talvez, porque hoje, igual a Bueno, né, para vir uma profissional trabalhar dentro da nossa plataforma hoje, a gente requer isso, que tenha um conhecimento, né, em um software que seja o Revit, Sim. que é uma plataforma BIM, e a gente precisa do profissional assim. E você hoje, né, teve a oportunidade de estar aqui, já conheci o Revit e está fazendo um curso que foi proporcionado, né, através de ser uma aluna, né, Uma hoje Da área. Da da Arxi. Arxi, né, escrita, e vai praticamente ser ganhar o reconhecimento, O certificado, a certificado certificação através, do né, MEC. do Olha. MEC, que é da faculdade, tem direito a ter o programa educacional do Revit Sim. para estudar também. Isso é importante saber, né? Que sendo um aluno Exatamente. da Arxi, olha a que ponto chega para uma profissional. Quantas Quantas possibilidades, que se possibilidades abrem, e né? vantagens, sim. É um leque enorme. Enorme. E assim, mas para ver, tem que estar preparada, né? Veio Tem pra uma que, coisa. tem que querer também, que né, querer, Clau? né? Tem que Querer. desejar, tem que É. ter vontade de aprender, Sim, né? tem que ter vontade de aprender, porque a gente, o ser humano em geral, a gente assim, a gente se acostuma com uma coisa e a gente vai seguindo a vida e trabalhando, porque hoje em dia a gente tá com essa, não tem tempo e vai. É, nem fale. E aí
a gente fica nessa... a gente nem enxerga as coisas, a gente Sim. vai fazendo no automático. E aí, parar para aprender uma coisa nova não é fácil, né? No dia a dia, No nossa, dia a né? dia. Não é fácil. E eu tô tendo essa oportunidade lá dentro, fazendo um projeto real que vai ser Real, montado, isso. mas já aprendendo o programa, né? Então, tá sendo muito legal. E assim, no começo eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu acho que isso aqui tá muito difícil. Mas aí no outro dia já foi, não, tá tudo certo. No outro, O Bueno falou. Foi muito legal. Mas Quando você a Cláudia sabe- descobrir que eu só uso 5 comandos e tudo que eu faço é com 5 comandos, se eu aprendi, a Cláudia vai aprender. Sim, O aí eu Bueno aprendi falou. um comando maravilhoso de ocultar as coisas. E eu falei, esse eu decorei já. Agora falta o outro. Aí vai indo. Mas assim, no começo parece que não vai dar em nada. Você fala, meu Deus, eu não vou aprender porque é tudo diferente. Porque o CAD você fica aqui, ó, digitando 500 Comandinhos comandos aqui. Como a gente está acostumado, você faz naturalmente. Quando você vai para um outro, que os comandos são outros, você fala, meu Deus, desaprendi. Mas é um processo. É, desaprender para aprender, pra aprender. mesmo, né? E é um degrauzinho por vez, e aí vai Mas indo. você viu o quanto que ele é poderoso, né? Muito poderoso. E não né? vai facilitar a sua vida futura Tudo- agora com Com tudo? certeza. Faz tudo muito mais rápido, porque ele traz várias coisas prontas com uma Comando, função, com um uma comando, função. né? Eu fiz a planta, o 3D tá pronto. Então, aquela coisa que a gente ficava contando lá e Nossa. fazendo várias tal, melhora muito, né? Então, mas a Você gente vai levar um aprendendo. pouco disso para Sim. sua vida depois aí E para legal, frente, né? e legal ter o programa estudante para eu poder treinar, porque se a gente faz um projeto agora e não treina, você perde, né? O AutoCAD mexe todo dia. Agora Toca você alguma fica coisa. Agora com um você- ano pelo período do curso, você pode ficar com Fazendo, o... exatamente, treinando outras educacional. coisas. Vou atender uma agência, preciso fazer um projeto. Vou Ô, lá, Clau, você vamos provavelmente fazer, né? vai levar o Revit para outros lugares, Com né? certeza, Exatamente, com certeza. exatamente. Na vai sua ser vida você vai levar mais agora. uma coisinha que, né, que vai expandir. é uma E sementinha. você sabe que eu tenho um orgulho disso, né? Quando eu vejo lá, eu não falo. Você sabe que às vezes eu passo Você ali, falou fico que ia só fazer olhando. uma prova comigo. Ele Ele falou que ia falou. aplicar uma prova. Porque eu sei que ela tem capacidade para isso, Lógico né? que sabe. Mas é só para ver se ela realmente ela estava ali presente. Pronta Mas pro ela desafio. estava. Ela falou, pode aplicar. Pode, Falou assim. pode fazer. Falou? Falei, olha, é Pode, corajosa mesmo. menina é forte. Mas eu fico super orgulhoso, sabe? Sim. Assim, porque esse propósito nosso, até mesmo, eu falo, ó, que bacana. Isso me dá um orgulho, assim, de saber que, vamos supor, você é uma profissional, você está ali, né, e foi chamado para fazer um projeto, mas a gente tem um tempo para dispor para você que você não teria tempo no seu dia a dia se você não estivesse lá com a gente. Aham. E realmente tá podendo a gente compartilhar com você um aprendizado, né, algo novo, e você está aprendendo, e eu tenho certeza que você vai crescer com isso. E é É só... certeza. Não, só coisas boas, assim, porque Eu- ter esse tempo lá dentro, né, trabalhando e ainda aprendendo, E o E Revit eu senti foi... isso maravilhoso. na minha vida, né? É Pessoalmente, isso que eu falo, o senti Revit isso, foi me uma mudança transformou. de Sim. chave, né? Foi uma É. transformação geral pra gente. O Bueno, profissionalmente falando, e no próprio processo dentro Sim. da empresa, né? Ter algo que... tudo é muito mais rápido, né? E eficiente. E Te dá eficiente, né? respostas Rápidas e exatas, certeiras, né? Exatamente. Mas foi só um voltando, adendo, muito- né? mas é Pra muito que tem, legal. a profissional tem que estar preparada para o futuro. E olha a Sim. diferença que a Cláudia está falando de você ser um produtor master técnico, que saiba desenhar tecnicamente, e não é só o desenho, né? Nós Sim. estamos falando aqui de olhar espacial, de Sim. saber escalas, medidas e ter a possibilidade ainda de projetar. Sim. Porque ali o espaço está vazio. Uma Sim. coisa é você representar em desenho o espaço. É. Outra coisa é você fazer as intervenções necessárias. E isso te coloca num patamar diferente de Sim. produtora master. Perfeito. E aí, trazendo para essa realidade, Cláudia, você já trabalhou para o lado de cá, que é o nosso lado, trabalhando para a empresa que faz o projeto e que executa de arquitetura cenográfica. E você já trabalhou muito tempo também em agências. Como que foi para você esses dois lados? Tem um comparativo? Qual é a grande diferença de estar do lado de lá? Então, trabalhei muito tempo com cenografia e aí a gente olha coisas dentro do nosso mundo, né? A gente acaba olhando outras coisas porque a gente tá no evento, só que
quando você vai para uma agência que organiza evento geral, né, organiza um evento inteiro, a gente começa a abrir os olhos para outras áreas que, quando você está só olhando a cenografia, você não vê. Você sabe que existe, mas você não vê, assim, você não... Ela tá lá, né? Mas você não se aprofunda. Você olha, mas não enxerga. Enxergar Isso. é quando sente. Fala, Exatamente. nossa, tem um caminho aqui ainda. Exatamente. A gente sabe de tudo que acontece ali no evento, mas ela tá lá acontecendo, porque tem uma agência tocando. Quando você tá na cenografia, você tá lá acontecendo. Quando você vai para uma agência, eu fui para trabalhar com um projeto, né? E era uma função assim que não tinha muito dentro de uma agência alguém que desenhasse. Senta lá e já faz o projeto, desenha. E aí era uma coisa... Eu falei, que legal, né? Posso continuar. Levei a cenografia, essa parte de projeto, essa parte técnica para dentro de uma agência. E aí também facilita a vida de muita gente lá dentro, né? De várias áreas ali dentro. O processo ganha agilidade, ganha agilidade, né? Do que às vezes você, tô com um projeto que precisa de uma planta, e aí o produtor que tá lá tomando conta daquele evento, vai falar, eu vou fazer o orçamento com uma empresa de cenografia tal. E aí, vai pra lá, ele tem que passar todo o briefing e tal. Entra na fila da nossa empresa. Até chegar, muita coisa teve que trabalhar, teve que andar. Então, não dá pra esperar. E aí, eu entrei e comecei a fazer projeto, então eu conseguia liberar, uma planta aqui, uma planta... Já ia o orçamento já ia andando, né? E aí, chegava, às vezes, na cenografia, com uma planta pré-pronta, também facilitava a vida de lá, da Seno, porque já vinha com alguma coisa já muito. A gente já recebeu esse seu trabalho. Exatamente. Outra vida, né? Outra coisa. Aí vocês colocam a criação em cima, depois mexe ali, mas já tá meio que... O chassi já tá pronto, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito legal que eu entrei para fazer, e aí você começa a enxergar outras áreas no meio. Você começa a ir num evento, no outro, sou da cenografia, sou dos projetos, tal. Só que aí você começa a ir em todas as visitas técnicas, né? Porque tudo... requer, né? Vai lá, porque tem VT, tem que medir, tem Você vira esse profissional do olhar do espaço. Junto com atendimento, junto com algum outro produtor que vai junto, né? E aí... Só que aí começa, você tá envolvido lá dentro, você vai para algum evento, você não vai fazer só a parte do projeto e olhar só a cenografia quando você está dentro da agência. Você tem que conciliar com outras coisas. Com outras coisas. Fez a Seno, às vezes você tem que fazer o manuseio lá na hora do evento. Você tem que tomar conta do artístico. Tem essa também. E às vezes, fica você que a banda vai chegar, o camarim tem que estar pronto. A comidinha tem que estar pronta do pessoal do camarim, água, né? Ele vai entrar, vai chegar a van lá embaixo, você tem que receber eles. Então, você começa a abrir para outras coisas, né? A van do pessoal lá que tem que pegar no aeroporto. Então, começa a abrir. E aí, você não fica só na parte de projeto. Você não consegue ficar ali, sabe? Gente, mas é muito amplo, né? Muito amplo. E aí, você fica naquela área, mas você acaba fazendo outras coisas. Aí, você vai montar um evento, 3 dias de montagem, ou 2, não sei. Montou, fez cenografia, luz, som, parte técnica, o pessoal do artístico, tem a parte da sala de produção que tem lá brinde, que tem tudo. Tem o manuseio, né? Que manuseio. Aí, acabou, montou, vamos inaugurar amanhã. Os participantes vão chegar amanhã. Essa parte acabou. A cenografia tá montada, tá tudo feito, tá bonitinho, tá tudo lá, ok, que iluminado. O produtor faz? E aí, a gente migra para outra coisa. E a gente vai organizar a sala, a gente vai colocar o caderninho em cima da mesa escolar, que eles vão chegar às 7 horas da manhã para ver uma palestra, né? Vai organizar o brinde, vai organizar a recepção, vai falar com as promotoras, separar o uniforme das promotoras. Então, é muita coisa, sabe? É fascinante isso, gente. Muito. E aí, você fala, aquela parte eu fiz, deu certo, rolou, vamos, né? Porque a gente precisa...
Ai, a minha parte eu fiz, não faço mais nada, ficar sentada. Não existe isso. Não existe. Não existe Definitivamente não existe. Não, vamos fazer outras Gente, coisas. não existe isso. Vocês viram o que ela falou? Não existe, né? Porque, apesar Não de tem tudo, aquela parte, acabei. o projeto, né? Ou seja, o evento, ou é um único. É né? um único. Tudo É de isso. todos, tem que né? funcionar, e é de todos, né? Você Porque falou se uma dá coisa- um problema, o evento deu errado. Mas o que deu errado? Meu, são milhares de coisas que podem dar errado. Nossa, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente entra, a gente vira um só. Todas as áreas, a gente está fazendo tudo. É a cenografia, a luz, o som, a comida, o hotel, a logística. Virou um só. A gente está fazendo isso para o cliente. E é um só, viramos um só. Não tem essa, eu não vou fazer o manuseio porque eu sou da cenografia. Um por Não, todos por um. Isso é bonito, não é? Porque é uma realidade sabe, isso, né? os meninos que vão carregar, que ajudam, sabe? As meninas da limpeza, tem muita coisa. As promotoras que ficam recepcionando as pessoas, é muita coisa. Então, todo mundo virou um só, todo mundo tem a mesma importância. Posso fazer uma pergunta nesse quesito? Eu não sei se é simples de responder, tá? Me fala, ai, Leila, que pergunta doida. Assim, o que você listaria, Clau, de... Eu não tô falando de habilidade técnica, eu não sei nem se tem uma palavra para isso que eu não tô achando. Talvez de perfil. O que você elencaria que é essencial um produtor ter? Por exemplo, você falando tudo isso daí que você falou, o que tem que ter? Então, tem que ter disposição para resolver qualquer coisa que de repente vai aparecer. Que às vezes você não tá esperando. E tem que ter, agilidade. É agora. Não dá para esperar. Boa vontade. Boa Acho que a vontade, disposição é isso, é estar à disposição. À disposição, porque a gente tá num evento que pode acontecer coisas, as eventualidades, que às vezes não tá previsto. Você prevê muita coisa. A gente organiza tudo, mas muita coisa, às vezes você precisa organizar lá, que aconteceu um negócio, você precisa resolver agora. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que ter jogo de cintura. Você tem que saber falar com o cliente. Eu não sou do atendimento, mas Você fugiu do atendimento, eu fugi inclusive. do atendimento, eu fugi. Você fugiu eu lá atrás, contei hoje que 2008. eu fugi. Mas a gente tá o tempo todo atendendo o cliente no evento. O tempo inteiro. Só que a gente não se dá conta disso. E a gente faz Fugiu, isso, mas não fugiu muito. mas não fugir. Então a gente tem que estar ali, e porque o cliente, ele olha você lá no meio do evento, ele, para alguma coisinha, ele vem, me ajuda aqui. Com qualquer coisa, você tá com a camiseta da agência, tá ali, vem cá. Então, você tem que ter o jogo de cintura. E é aquela coisa, a gente nunca fala, não sei, não. É sempre, Perfeito. olha, eu vou verificar para poder te ajudar, já volto. E aí, isso você vai criando, né? O cliente vai confiando, você resolveu o problema dele, às vezes não foi da maneira, mas de uma outra forma. Então, tem que ter essa coisa de resolver rápido. Muito agora. legal. E a gente sabe que o evento acontece agora. Agora não dá pra adiar. Não dá pra adiar. Não dá, fala, vou atrasar um pouquinho. Não, não dá. Não sei o quê. Não, vai chegar, a lona tem que trocar e vai chegar. O brinde que não sei o que vai ter que chegar, vai ter que dar um jeito, é tudo agora. Não sei como a gente vai fazer, mas vai fazer. Uma coisa É né? muito legal. Igual o teatro, a cortina vai abrir. Vai abrir. E vai acontecer. Né? Exatamente. Essa sensação que a Clau vai falando assim, eu vou enxergando ela trabalhar. Eu vou te enxergando no lugar. Então, eu posso falar, eu tô te Sim. fazendo uma pergunta, sabendo um pouco o que é. Sim. Mas como a gente está aqui sempre com foco educativo, é importante que a pessoa já desenhe aí do outro lado na cabeça dela alguns bullet points que ela precisa. Sim. Até alguns tiques, né? A gente gosta de fazer Sim. isso, tá? Ter disponibilidade, você falou disso, ter agilidade, ter flexibilidade. Flexibilidade, Mas trazendo um pouco o seu perfil, a gente tem um cliente que adora a Cláudia, assim, que fala, a Cláudia vai estar aqui, eu quero a Cláudia aqui. A Cláudia tem uma calma, uma paciência, que as coisas podem estar desmoronando, né, Clau? Eu acho que isso é uma habilidade. E eu percebo que não são todos os produtores que têm isso. Às vezes, alguns
pilham, ficam muito Sim. nervosos, demonstra uma certa preocupação. Você nunca demonstra... Tem que ter uma inteligência emocional É por isso, trás, né? Bu. Isso, Muito legal, exatamente isso. quando a gente pisa ou no pavilhão, ou Num no hotel, na hotel, montanha. onde for o evento, parece que isso vem com a gente. Você pode estar lá fora, mas entrou, é isso. A gente tem que estar para resolver. Às vezes é um pepino, um negócio que aconteceu e a gente tem que resolver. Vamos resolver. A gente nunca tá sozinho, Ai, né, Leila? Isso É. Eu sempre lembro de você. importante, né? A gente isso é nunca muito tá legal. sozinho, a gente tem uma equipe. Então, a gente tem que contar assim, ó, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver um problema. Perfeito. Então, a gente tem que saber que a gente tem uma equipe do nosso lado, pessoas maravilhosas que estão ali também, às vezes 14 horas em pé, às vezes virando uma noite, sabe? Entrou às 7 horas da manhã, então quer dizer que acordou às 4, e às vezes 10 horas da noite tá lá, E olha lá. sabe lá Deus que hora vai dormir, e então a gente sabe que tá um pelo outro mesmo. Sim. Assim, tá um pelo outro e vamos se ajudar, vamos dar um jeito. Às vezes você tá precisando de alguma coisa num evento, você, pelo amor de Deus, vem, aparece, Pede gente ajuda. ajudando, pede ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda, tem que Maravilhoso. pedir isso. pro outro, me ajuda aqui que eu preciso de alguma coisa. Levantar a bandeira branca. A gente É. fala, pelo amor de Deus. Não é vergonha. Ai, nossa, pede ajuda. Você tá vendo, né? Pede, sabe por quê? Vai vir alguém, outras pessoas te ajudar, aquilo vai ficar pronto, o cliente vai ficar feliz, vai Fica todo leve mundo pra todo respirar, ficar mundo. leve. Porque a gente sabe que tem algumas coisas complicadas, complexas, Sempre né? tem. E às vezes, é alguma coisa menor, deu certo e tal, bababá. Ou às vezes alguma coisa menorzinha dá algum problema, que só tem uma lona no evento, aquela lona dá problema. Aí você É fala, ai meu verdade. Deus, era só aquilo. Tem que dar atenção desde o pequenininho, que às vezes é um banner que vai para um lugar, É isso até mesmo. um gigantesco. É a mesma atenção. É a mesma atenção. Só que um vai ter 500 pessoas fazendo, o outro vai ter 2. Mas tem que dar a mesma atenção. Você desenvolveu isso na sua trajetória? Sim, Foi na dor? foi na dor. Foi na dor. Foi na dor. Olha Já que passei. legal. Isso é uma dica boa. Foi. E a gente aprende isso com o tempo. Ninguém vem de uma escola, aprendi. Nós estamos tentando, né, gente? É. Mas olha, realmente não Mas rola. isso é muito legal. Nós estamos Você tentando. trazer já essas coisas para a pessoa ficar na cabeça. Às vezes ela não sabe. Nunca passei por isso em algum momento. Não tem como saber. Ou eu não tenho experiência nisso. Mas ela já sabe, isso acontece mesmo, perrengue acontece mesmo, deu alguma coisa aqui que precisa, não é, uma coisa do outro mundo. Vai dar um jeito. Vai dar certo. Vai dar certo. Sempre dá certo. E pensar que sempre tem gente para te ajudar, sempre vai ter gente para te atender lá na empresa para te ajudar, alguém que leva uma lona que você precisa, ou alguma coisa que você precisa, vai ter alguém para levar Pra para tudo você. dá-se um jeito, né? Tudo dá-se um jeito. Pra tudo dá-se um jeito. E a gente aprende isso com o tempo. É o tempo. É o É tempo. um ano, 2, 3, 4. E a gente vai indo, 2011, estamos em 2025, 14 anos. 14 aí. anos você tá na trajetória aí, Né? E Clau? não E- desistiu da gente ainda. Você viu, né? Olha isso. Você viu, que né? é importante. Ai, Clau, que quando as como pessoas nós são estamos de legais, tempo a gente aqui? tá A gente- sempre lá, né? senão a gente foge, né? senão a gente foge. Estamos bem de tempo aí, nossa diretora? Tá tudo bem? Trazendo um pouco sobre essa questão da inteligência emocional que o Bueno falou, acho que isso é fundamental. Você já vem aí com 14 anos de profissão, de trajetória, Sim. uma trajetória muito bonita. Acho bem legal você estar aqui contando isso pra gente, deixar isso registrado, né, Sim. Clau? Você faz parte da nossa história, inclusive. É uma profissão que você indicaria para quem está aqui ouvindo ou assistindo a gente? É uma profissão rentável, Cláudia? Sim, dá para fazer dinheiro, pagar as contas, ter o salário. É uma profissão que você, ou às vezes pode estar fixa num lugar, ou você atender um monte de cliente, ter a sua cartela de clientes e sair atendendo ali, você consegue ganhar dinheiro de todo lado, né? É fazendo projeto, é indo para montagem, vindo fazer projeto aqui, ali, então... É um leque de possibilidades. Sei lá, fiz arquitetura e trabalho no escritório e ganho. Quando você vai fazer cenografia ou qualquer outra coisa, você vai ganhar também. Então,
dá pra... É uma forma uma de ter subsistência, Exatamente. mas ainda é uma profissão, É uma né? profissão que dá pra, se você Todas se as organizar... produções, Cláudia, você acha que nesse leque de produtores que você demonstrou aqui pra gente, todos são assim? Eu acho que sim, depende, cada um com a sua área, mas eu acho que é meio geral, assim, a maioria das pessoas fecham por diária, então, se você trabalhar o mês inteiro, você vai ganhar mais. Tem gente que fala, eu vou trabalhar 15 dias pra mim, já deu a minha aqui. Eu Legal. ganhei, peguei umas diárias boas em algum lugar, tá ótimo aqui. Ou vou fechar um pacote de um mês num lugar. Então, depende, é muito dinâmico. O produtor nunca tá sempre num lugar ali fixo, é muito raro, assim. E isso traz muitas possibilidades, Sim. tanto de ganho, quanto também dele fazer aí Exatamente. uma organização na vida, se ele quiser viajar um pouco. Sim, então, hoje eu consigo fazer isso. Eu tenho evento tal, eu consigo olhar na minha agenda para bloquear, sei lá, 2 semanas, uma que eu quero viajar. Quero fazer qualquer outra coisa. Eu consigo fazer, hoje em dia eu consigo fazer isso. Que aí gostoso. Eu volto, maio eu tenho isso, abril, até 30 de abril eu tenho evento, aí no final de maio eu tenho outro evento que sempre acontece, tal, lá. Então a gente consegue olhar o geral, assim, da agenda no ano E se organizar. E se organizar, a gente consegue. E aí, se você trabalha, sei lá, tem uns casos, trabalha a semana inteira num lugar, você pode trabalhar de final de semana fazendo produção de eventos. Então, às vezes é um extra que a pessoa faz com outra, trabalhando com outra coisa. Muito né? bacana. Então, é infinito, né? As possibilidades, assim, são... tem gente que trabalha fixa numa agência e tem o seu salário, tem extra de quando vai numa montagem. Tem gente que só pega projetos freela. Tem gente que eu fecho um mês com uma, fecho uma semana com a outra. Então... Você vê muito, gente, tô com a agenda. Perfil. Né? Perfil por exemplo, e a rede também de relacionamento. Tem gente que, eu vou pra campo. Sou ótima em campo, mas não me coloca dentro de uma agência pra fazer planilha. Não. Tem isso também, né? Você entendeu? Tem essas habilidades. Exatamente. E tem essas divisões também dentro das áreas. Tem produtor que é só campo. Vai pro evento. Nossa, é maravilhoso. Ele toca tudo na rua, se vira. É aquele cara que você fala, deixa lá que ele vai resolver. Mas não coloca ele dentro de uma agência preso lá, sentado atrás de uma mesa. Tem isso também. Eu sou meio a meio. Eu fico um pouco dentro do escritório, mas eu preciso ir para campo. Também entendeu? Te confine dentro de um escritório. O tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Eu preciso disso. Eu preciso ir pro evento. Eu tô lá, a gente fica... às vezes 2 semanas fazendo um projeto, ou eu tô um pouco mais agora, que eu vou ficar um pouco mais, mas é importante pra mim sair pro evento. Que legal, você identificou isso como um estilo de trabalho de vida. Sim, sim. E aí é isso, eu não tenho rotina, Que legal. Mas e falei na nossa área, existe uma coisa... mais gostosa ou prazerosa, né, para nós que amamos o que fazemos, você tá o dia inteiro ali vendo, né, montando aquele projeto, né, ele não existe, você criou, né, você concebeu algo que você fala, nossa, será que isso aqui, e o cliente fala, não, esse é aprovado, você fala, Pronto. Criou vida, sabe? Sim. De repente virou vida. Algo que foi só falado. E você tirar do papel. E daí depois você vai em campo e olha aquela realização, né? Ali ficando pronta. E é muito rápido na nossa área, né? Isso. Sim. Sair do papel e realizar. É muito rápido. E daí você olha e fala... como pode, né? Do nada, assim, tem como não ver isso também, não surgiu, viver isso, né? Então você vivencia, aquilo ali é o ápice, né? A gente que trabalha, todos que estão envolvidos, na verdade, se encanta, né? Com aquilo e dá um prazer, né? Fala, com certeza. Que coisa. Não, e ver ali no papel, eu preciso ver pronto. Isso, porque é inconcebível, né? Não, tenho que ir lá ver pronto e construir, ver pronto, e é tudo tão grandioso, né?
Não é normalmente... nada, tudo tão gigantesco. E aí você fala, não, eu vi aquilo no papel, tá lá, mas eu quero ver pronto. Eu gosto muito dessa parte de tá lá e ver pronto e tá nessa construção. Às vezes, na hora da montagem, você fala, meu Deus, que bagunça que tá aqui. Porque tem não vai um dar momento, tempo. sabe, descarrega caminhão. Você tá lá, às vezes, não, meu Deus do céu, o pé tá doendo já. E você fala, meu Deus. Mas a hora que começa a limpar tudo, que acende a luz, que vem aquele som que estão testando, Ai, dá é um uma negócio delícia. assim, é uma adrenalina, uma coisa que você fala, gente, já tá pronto. E quando tá pronto, aí Ai, é fala, muito ai, olha que bom. gratificante, né? Aí é hora do gratificante. desfile, né? Vai desfilar. Vai desfilar. Só que aí tem isso, é tudo tão rápido, às vezes a gente monta, sei lá, 2, 3 dias, aí o evento acontece 2, 3 dias, ou às vezes E é olhe um lá, só, às vezes é um só. às vezes é um só, e Daqui a pouco pronto, desmonta. já tá lá caindo Acabou tudo. Eu não desmontando. gosto de olhar a desmontagem, gente, que aí eu começo a ficar triste. Dá Falo, uma meu Deus, depressão. eu falo, meu Deus, tá derrubando tudo. Às vezes quando o cenário é muito lindo, É, não desmancha, eu Não quero desmancha, grudar eu quero nele. levar. Não, ninguém leva. Mas aí a desmontagem Muito é bom. super rápida. Aí você fala, nossa, acabou. É, Acabou. faz parte. Nossa, Já são vamos pro mundos próximo. paralelos, né? né? Se a gente começar a falar disso, é inacreditável. Não, tem É começo, bilhões. meio e fim que você fala, nossa, ontem estava aqui, né? Você chega no pavilhão vazio, no outro dia tá montado e no outro dia tá vazio de novo. Você fala, o que aconteceu? Isso que você falou, Bueno, é legal. A gente tem essa noção de, cheguei, comecei a montar e a gente não percebe. O cliente, ele vem, ele faz a VT, tá tudo vazio, tal, mostra o projeto e às vezes ele não chega no primeiro dia. Ele chega no terceiro dia, lá no evento. E aí ele fala, nossa, mas é o mesmo lugar? Como assim? Isso é fascinante Como quando vocês não se fizeram reconhece. isso? Que já tá... Gente, é outro lugar, olha isso. Então, ele em 3 dias pra ele é pouco. Pra gente é muito. Pra gente é muito. É muito. E aí ele chega e vê aquilo tudo montado. Pra ele é assim Nossa, é o ápice do... Você entendeu? Uma explosão. E pra A gente gente ama. é muito legal. É fascinante, né? Como vocês fizeram isso? É isso, é muito legal de ver, É assim. a magia, né? A Clau, magia da você- atividade, né? E você, eu vou fazer uma pergunta pra gente partir já pro nosso final. E você se vê aonde daqui 10 anos, Clau? Então, a gente, eu olhando para trás, 14 anos atrás, ia para atendimento, não fugi, vou para produção, e aí a gente vai dando passinho e vai descobrindo coisas, né? Eu não imaginava que eu ia sair da cenografia e ir para agência, descobrir outras coisas. Então, a gente vai seguindo. O ano que vem, pode ser que eu esteja fazendo alguma outra coisa agregada nisso. E, É isso. sabe? E então, daqui uns 10 anos, não sei. Pode ser que eu esteja fazendo outros tipos de projeto. Vou acompanhar uma montagem, vou estar lá porque é legal, a gente quer estar lá. Mas tá fazendo outros projetos. Já vou estar craque no Revit. Olha só. Com certeza. Maravilhosa, com fazendo certeza. outras coisas. Então, Linda. a gente pode... Eu penso em abrir outras coisas. Posso só fazer projetos para ir para outras agências, sabe? Para produção. E a gente vai abrindo. Não vou ficar só na parte de fazer projeto, seno e para agência. Não, vou fazer projeto, vou atender. Às vezes pode ter uns braços meus. Você acredita no setor? No setor, entendeu? Você não pensa gente? em sair desse setor? Eu acho que quando eu tiver muito mais pra frente, assim, mais velha, eu acho que eu vou dar uma diminuída em algumas coisas de virar à noite no pavilhão. Isso é certeza. Concordo. Porque hoje em dia eu já tenho muito sono. Hoje em dia eu durmo cedo. Eu acordo cedo, mas eu quero dormir cedo. Mas a gente, né, tem Incrível, ainda... né? A gente ainda consegue ficar virando noite. Eu tenho essa... Ainda consigo. Faço. Porque às vezes você coloca alguém que não tem esse costume, é muito difícil. A pessoa né? sofre, aí vira sofrimento, vira né? sofrimento. E a gente tá acostumado. É fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente tá acostumado. Mas eu acho que mais pra frente, eu acho que eu vou dar uma diminuída nisso. Que legal. Mas eu posso dar uma diminuída nisso, mas eu posso aumentar a parte, sei lá, de fazer projetos e outras coisas. Não sei.
sabe? A vida vai te levar. Vai me levar, O importante é que a exatamente. cada dia tá Vai somando, conduzindo tá e a gente vai descobrindo coisas que, sei lá, Muito bom. o ano que vem você fala, nossa, eu nem pensei Nem nisso. imaginava, nem mas olha onde a vida me isso. trouxe. É onde que eu tô. Porque a gente vai acrescentando, né? Sim. Aí vai tendo as ramificações, a gente vai somando, a gente vai se transformando, Sim, né? No e decorrer. a gente vai descobrindo coisas E evoluindo no meio, e sendo muito melhor. Exatamente. Clau, nós estamos no final. Ai, Se você foi muito bom. quiser deixar um recado, vou pedir para você olhar para aquela câmera sua. Se você aquela é a sua. Se você quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, Sim. Fica à vontade. A câmera é sua, Obrigada o microfone pelo é seu. convite. Fiquei muito Obrigada a feliz você. de estar aqui falando um pouquinho da minha experiência, né? Muito bom. Que eu passei aí durante esses anos, o tanto que eu aprendi, né? Estando aí com vocês ou em outros lugares e agregando. Quem tá começando, a gente sabe que as pessoas, eu quero trabalhar com evento, que é glamuroso demais. Não pare, continue. Tenha bastante força de vontade. Legal, Clau. Insista, porque às vezes no começo a gente fica um pouco, será? Se você quer isso, não largue o seu sonho. Que legal. Não largue. É passinho por passinho, porque hoje a gente às vezes fala, será que eu vou conseguir entrar ali naquele, sei lá, naquele campo de trabalho? Consegue. Vá atrás. Se você estiver aqui, na Arxi, tá num lugar que vai te abrir Legal. possibilidades, assim, de vivência real mesmo. Então, é só disso para subir. Então, não pare, continue sempre. Maravilhosa. E é só descobrindo coisas maravilhosas aí e é só seguir e fazer, porque estão pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosas. Estamos entendeu? todos. E tem que aproveitar Estamos mesmo. Obrigada pelo Obrigada, convite. Cláudia, viu? por ter vindo. Obrigada, Obrigada. foi uma aula maravilhoso estar aqui. A gente tá Obrigada. sempre trocando, Muito aprendendo, bom. é muito bom. E para Obrigada. você que ficou aqui com a gente agradece imensamente. É sempre muito legal essa troca. A gente aproveita sempre para pedir para vocês seguirem a gente aqui, se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, gente. Ele precisa chegar ao maior número de pessoas possível, porque isso é muito bom pra gente, ajuda muito a gente. Não se esqueça de deixar um comentário, deixa aqui alguma dúvida, isso ajuda a gente até pensar em outros conteúdos, outros tipos de convidados, e ativa aí a notificação para você também receber todas as informações quando tiver coisa nova por aqui. Muito obrigada. Bu, quer deixar algum recadinho? Bom, siga em frente o seu sonho junto com a Arx, né? É isso. Arx, que nós você... estaremos sempre lá. Arx e você também junto com a gente. Tchau, gente. Muito obrigada, Tchau, viu? até. Tchau, tchau.